Vicentim na área, pessoal. Eu não sei se aquilo foi um erro da realidade ou se alguém mexeu onde não devia. Eu só sei que quando olhei de novo, Bolsonaro estava ali 2 vezes. Ninguém anunciou, ninguém explicou, ninguém reagiu. Um falava, o outro observava. E o mais estranho, parecia que apenas um deles sabia que o outro existia. Naquele momento, eu entendi que aquela história não era sobre política. Era sobre algo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu mesmo assim. Eu ainda tento lembrar em que segundo exato tudo deu errado, mas não consigo. Só sei que não foi barulho, não foi anúncio e não foi surpresa coletiva. Foi silêncio. Um silêncio pesado demais para ser normal. Bolsonaro estava na sala, sentado, imóvel. Tudo certo. Até que, sem porta abrir, sem passo no chão, ele passou a estar ali 2 vezes. Não foi entrada, foi presença, como se a realidade tivesse copiado e colado, sem conferir. Um deles mexeu a cabeça, o outro não. Um respirava fundo, o outro parecia economizar. E o mais estranho, ninguém reagia, nem assessor, nem câmera, nem segurança, como se só eu tivesse percebendo o erro. Eu olhei para o relógio, parado. Olhei para o reflexo no vidro. 2 reflexos. Olhei para minha mão. Ainda era uma só, pelo menos isso. Foi quando o primeiro Bolsonaro falou, olhando para frente sem virar a cabeça. Isso aqui tá estranho. O segundo respondeu, com a mesma voz, no mesmo tom, mas sem mover os lábios. Sempre esteve. Meu estômago revirou. Ali eu entendi uma coisa que não fez sentido nenhum, mas parecia verdade. Aquilo não era uma cópia perfeita. Era uma versão que sabia demais. E quando o primeiro tentou se levantar, o segundo levantou antes. Foi quando eu achei que nada podia ficar mais estranho que ele apareceu. Um homem careca, de camisa simples, parado no canto da sala. Ninguém anunciou, ninguém reagiu. Era como se ele sempre tivesse estado ali, mas só agora tivesse sido renderizado. Ele não falou nada. Só levantou a mão. No exato momento em que a mão dele subiu, algo travou no ar. Eu senti. O som ficou levemente atrasado, como vídeo mal carregado. E então eu percebi. A cópia de Bolsonaro não acompanhava mais em tempo real. O homem careca deu um passo à frente e murmurou, quase sem mexer os lábios. Ajuste de percepção aplicado. Na mesma hora, a cópia virou a cabeça. Tarde demais. Como alguém que só entende a piada depois que todo mundo já riu. Bolsonaro percebeu também. Olhou para o outro agora com vantagem e falou: então é isso. Você não tá mais no mesmo tempo que eu. A cópia tentou responder. A voz saiu picotada. A frase veio incompleta. Como se a realidade estivesse limitando a versão duplicada. E o homem careca, ainda em silêncio, fez um gesto pequeno com os dedos, como quem reduz o volume. Foi aí que eu entendi a regra nova. A cópia ainda existia, mas agora chegada sempre atrasada demais para decidir qualquer coisa. E quando algo chega atrasado na realidade, geralmente chega só para assistir. No começo, o atraso parecia uma vantagem. A cópia reagia sempre depois, tropeçando no próprio tempo. Mas foi aí que o erro ficou perigoso. A cópia parou de tentar acompanhar. Ela começou a prever. Antes do Bolsonaro original levantar a mão, a cópia já franzia a testa. Antes de alguém falar, ela abria a boca, sem som, como se estivesse ensaiando o futuro. O atraso virou um tipo de eco ao contrário. O homem careca percebeu tarde demais. O ar voltou a vibrar. Aquele chiado fino de sistema sobrecarregado. As paredes pareceram se afastar alguns centímetros da realidade. Foi então que a luz apareceu.
Não vinha do teto, nem de janela nenhuma. Era uma luz branca, densa, parada no ar, como se alguém tivesse recortado um pedaço de outro lugar e colado ali. Eu pensei em tudo ao mesmo tempo: holofote, pana elétrica, truque. Nada explicava. Bolsonaro olhou para a luz e ficou sério, muito sério. Ele não parecia assustado, parecia alertado. Sem virar para ninguém, ele disse baixo: se essa luz voltar, o jogo vira. Eu entendi do jeito mais estranho possível. Aquela luz podia devolver o poder. Não de forma definitiva, não com aviso, só quando quisesse. Como algo que observa e decide intervir. A cópia também sentiu. Tentou se mexer, mas o atraso virou peso. Cada movimento parecia custar mais segundos, mais esforço, mais realidade emprestada. A luz piscou uma vez, depois sumiu. Bolsonaro respirou fundo. Sabia que não tinha controle. Só sabia de uma coisa: a qualquer momento aquilo podia voltar. E quando voltasse, ninguém ali sabia quem ia receber o comando de verdade. Eu achei que a luz voltaria para o Bolsonaro original. Fazia sentido. Mas a realidade naquele dia não estava interessada em sentido. A luz reapareceu atrás da cópia. Não foi forte, não foi agressiva, foi precisa, como se soubesse exatamente onde parar. A cópia congelou. O atraso desapareceu por um instante, como se o tempo tivesse sido puxado pelo colarinho. Ela tentou falar primeiro, tentou antecipar de novo, tentou adivinhar o que ainda não tinha acontecido. Foi aí que a luz falou. Não foi som, foi entendimento direto, pesado, impossível de ignorar. Eu senti a frase antes mesmo de compreendê-la. Você precisa respeitar a era. A cópia estremeceu. Os olhos se arregalaram, como alguém que acabou de perceber que leu o capítulo errado do livro. A luz continuou, calma, quase paciente. Antecipar não é comandar. Forçar não é mudar. Na hora certa, tudo vai mudar. O ar ficou denso. A cópia tentou se mover. Mas agora não era atraso, era limite, como se o próprio tempo tivesse colocado a mão no peito dela e dito: até aqui. Bolsonaro, o original, observava em silêncio. Ele parecia entender algo que a cópia só estava começando a aceitar. Existem coisas que não respondem à pressa. A luz piscou uma última vez diante da cópia e desapareceu. Quando tudo voltou ao normal, a cópia estava de cabeça baixa. Não derrotada, advertida. E eu entendi ali com um frio na espinha. Aquilo não era uma briga entre dois iguais. Era um aviso sobre tempo, ordem e sobre o que acontece quando alguém tenta pular a própria era. A cópia não falhou naquela noite. Ela sonhou. E não foi um sonho comum. Foi daqueles que parecem mais reais do que o dia seguinte. Ela se via de longe como espectadora, enquanto o homem careca abraçava um velho de barbas brancas. Eles não sorriam. Eles confirmavam algo. No peito do velho havia apenas um nome incompleto, quase apagado, mas legível o suficiente: Luiz. A sensação era estranha, não de vitória, era de posse. Eles se moviam como quem acredita ser dono do jogo, como se todas as peças já tivessem no lugar certo. Nada era dito, porque nada precisava ser dito. O poder ali parecia automático. Mas então, no fundo do sonho, a luz branca apareceu. Não se aproximou, não interferiu. Ficou distante, observando, como alguém que já viu aquele roteiro antes. E isso foi o que mais incomodou. A cópia acordou de repente, encharcada de suor, respirando como se tivesse corrido dentro da própria cabeça. Ela não sabia explicar o sonho, mas sabia de uma coisa: aquilo não era aviso nem ameaça, era algo pior. Era indiferença. Confusa, ela foi até o Bolsonaro original. O silêncio entre os dois era pesado, quase respeitoso. Quando finalmente falou, foi o original quem respondeu primeiro, com a voz baixa, firme, sem ensaio. Parece que fazer a coisa certa soa como errado. E eu não sei mais o que fazer, mas eu mantenho firme naquilo que a gente foi escolhido a fazer.
A cópia não respondeu. Não precisava. Ela entendeu naquele instante que nem todo sonho vem para ser decifrado. Alguns vêm apenas para preparar. E a luz, em algum lugar fora dali, continuava observando. A confusão não começou no alto. Começou num lugar que não fazia o menor sentido. Um jovem rapaz, desses que ninguém presta atenção, encontrou algo escondido onde jamais alguém procuraria. Não era um cofre nem um arquivo secreto. Era um detalhe fora do lugar, pequeno, silencioso, mas suficiente para desmontar o resto. Quando ele decifrou, a cidade reagiu como se tivesse sido cutucada num ponto sensível. Primeiro vieram os ruídos, depois os estampidos. Não era guerra, era descontrole. Tiroteios surgiam e desapareciam como se fossem cenas mal carregadas. Em alguns pontos, dinheiro ardia em chamas, queimando rápido demais, como papel que nunca teve valor real. Eu vi igrejas se transformarem em foguetes. Não explodiam, decolavam. Subiam em silêncio, deixando para trás apenas a pergunta: para onde? No céu, satélites apareceram, mas não como a gente conhece. Tinham formato de blindados do exército, orbitando lentamente, como se o espaço tivesse sido militarizado sem aviso. Nas ruas, caveiras começaram a surgir. Não atacavam, não falavam, apenas cercavam a cidade, imóveis, como símbolos que ganharam corpo. Era impossível saber se protegiam ou vigiavam. E então algo mudou. Aquela imagem antiga, o abraço do homem careca com o velho de barbas brancas, começou a se desfazer, não como algo destruído, mas como algo arquivado. Virou história contada em tom baixo, virou lenda passada, dessas que já mandaram muito, mas agora só explicam o presente de forma incompleta. A cópia de Bolsonaro observava tudo em silêncio, o original também. Nenhum dos dois interferiu, porque naquele momento ficou claro, a confusão não era erro nem ataque, era transição. E quando uma era muda, o cenário sempre parece loucura para quem ainda está dentro dele. Quando tudo parecia ter se espalhado sem direção, um palco surgiu. Não sei dizer de onde, só sei que estava ali, montado no meio do caos como se sempre tivesse sido o próximo passo. O jovem rapaz apareceu sob a luz, calmo, centrado, falava como alguém que não precisava convencer ninguém, apenas revelar. Ele começou a palestrar sem slides, sem efeito, sem promessa. Disse que algumas verdades não precisam de palco, mas que aquele momento exigia visibilidade. Então, ele apresentou um homem. Esse homem tinha um problema desde a infância. Não era físico, não era mental no sentido comum. Ele explicou com naturalidade: eu não vejo pessoas como pessoas. Eu só consigo vê-las como cérebros flutuantes. Ninguém riu, ninguém questionou, porque de algum jeito estranho aquilo fazia sentido. Ele olhou ao redor como se estivesse observando ideias em movimento, não corpos. Então apontou para a imagem que todos ali já conheciam e disse, sem elevar a voz: Bolsonaro foi enviado para quebrar a era. O silêncio foi absoluto. Mas ele continuou com um tom quase gentil. Só que a vida não é um filme perfeito. Nem toda missão termina como foi planejada. Às vezes o rumo muda no meio do caminho. Ele respirou fundo e concluiu: no final não é sobre quem foi enviado. É sobre o que você escolhe ser quando tudo começa a ruir. Pedra ou areia. O palco permaneceu ali por alguns segundos depois que eles saíram. Depois desapareceu, como tudo naquele dia. E eu fiquei com a sensação incômoda de que aquela não tinha sido uma explicação. Tinha sido uma escolha, disfarçada de discurso. No dia seguinte, a cidade acordou normal demais.
As pessoas estavam indo trabalhar, comprando pão, reclamando do preço das coisas. Nenhuma caveira nas ruas, nenhum satélite blindado no céu, nenhuma igreja foguete. Era como se alguém tivesse passado uma borracha grossa em cima da realidade. Eu tentei comentar com alguém sobre o palco, sobre o rapaz, sobre o homem que via cérebros flutuantes. A resposta foi sempre a mesma, com pequenas variações. Que papo é esse? Isso nunca aconteceu. Você anda vendo coisa demais. Mas o estranho é que ninguém parecia confiante ao negar. Era uma negação automática, treinada, como se a cidade inteira tivesse recebido a mesma instrução invisível. Segue o jogo. Passei por uma vitrine e vi meu reflexo. Por um segundo, só um, meu rosto piscou atrasado, como a cópia fazia antes. Eu parei. O reflexo voltou ao normal, mas o recado já tinha sido entregue. Bolsonaro também não apareceu mais, nem o original, nem a cópia. Era como se os dois tivessem sido empurrados para fora do quadro principal da história. Não apagados, arquivados, igual aquela lenda do careca com o velho de barbas brancas. E a luz não voltou. O que voltou foi algo pior. A sensação de que tudo estava funcionando, sem estar resolvido. Eu entendi ali que a era não tinha sido quebrada. Também não tinha sido... No dia seguinte, a cidade acordou normal demais. As pessoas estavam indo trabalhar, comprando pão, reclamando do preço das coisas. Nenhuma caveira nas ruas, nenhum satélite blindado no céu, nenhuma igreja foguete. Era como se alguém tivesse passado uma borracha grossa em cima da realidade. Eu tentei comentar com alguém sobre o palco, sobre o rapaz, sobre o homem que via cérebros flutuantes. A resposta foi sempre a mesma, com pequenas variações. Que papo é esse? Isso nunca aconteceu. Você anda vendo coisa demais. Mas o estranho é que ninguém parecia confiante ao negar. Era uma negação automática, treinada, como se a cidade inteira tivesse recebido a mesma instrução invisível. Segue o jogo. Passei por uma vitrine e vi meu reflexo. Por um segundo, só um, meu rosto piscou atrasado, como a cópia fazia antes. Eu parei. O reflexo voltou ao normal, mas o recado já tinha sido entregue. Bolsonaro também não apareceu mais, nem o original, nem a cópia. Era como se os dois tivessem sido empurrados para fora do quadro principal da história. Não apagados, arquivados, igual aquela lenda do careca com o velho de barbas brancas. E a luz não voltou. O que voltou foi algo pior. A sensação de que tudo estava funcionando, sem estar resolvido. Eu entendi ali que a era não tinha sido quebrada. Também não tinha sido salva. Ela só estava em pausa, esperando alguém apertar o botão errado ou o certo. E ninguém avisou qual era qual. Eu comecei a perceber um padrão. Não era todo mundo que tinha esquecido. Algumas pessoas lembravam, mas só quando certas palavras eram ditas do jeito certo, na ordem certa, no tom certo. Não adiantava falar Bolsonaro, não adiantava falar cópia, não adiantava falar luz. Mas quando eu dizia era, algo mudava. Os olhos de algumas pessoas paravam por meio segundo, a respiração ficava fora de ritmo. Teve gente que levou a mão à cabeça, como quem tenta segurar um pensamento escorregando. Uma mulher me respondeu sem perceber que estava respondendo. Ainda não é a hora. Um rapaz completou, olhando para o nada. Tem coisa que só funciona quando ninguém está olhando. Eu me arrepiei. Era como se existisse uma camada por cima da realidade, e quem escutava certas palavras conseguia atravessar, mas só por um instante. Logo depois, voltava tudo ao normal, como se nada tivesse sido dito. Foi quando eu vi algo que confirmou tudo. Passei por uma televisão ligada numa loja. O noticiário falava de assuntos comuns, mas no reflexo da tela, por trás da apresentadora, eu vi um brilho branco, fraco, distante, observando, igual no sonho da cópia. A imagem piscou, sumiu. Naquele momento eu entendi. A luz não precisava mais aparecer. Ela já tinha feito o suficiente.
Bolsonaro, original ou cópia, não era mais o centro da história. Talvez nunca tivesse sido. Ele foi o impacto, o teste, o ruído necessário. O que vinha depois dependia de quem ainda conseguia lembrar. E eu comecei a desconfiar de algo ainda mais inquietante. Talvez eu estivesse lembrando, porque ainda não tinha decidido se seria pedra ou areia. Eu demorei para entender porque tudo aquilo tinha acontecido comigo. A cópia, a luz, a era, o silêncio coletivo. No fim, a resposta não estava em Bolsonaro, nem no jovem rapaz, nem no homem careca, nem na lenda do velho de barbas brancas. Estava em algo mais simples e mais difícil de aceitar. O nível da mentalidade humana define o presente. A luz não escolhe lados, ela acompanha níveis. Ela se aproxima quando a consciência sobe. Ela se afasta quando tudo vira ruído. E isso não começou agora. Foi assim desde o começo do mundo. Só muda o cenário, os nomes, as histórias que a gente conta para tentar entender. Talvez por isso alguns veem e outros juram que nada aconteceu. Agora tudo parece normal outra vez, mas não está. Nunca esteve. Só está sendo observado em silêncio, esperando o próximo movimento. E a verdade é que ninguém pode decidir por você. Chega uma hora em que você precisa escolher ser pedra ou ser areia, porque sempre existe um observador. E no final, ele não cria o desfecho, ele apenas confirma a escolha. Se essa história fez sentido para você, ou se não fez sentido nenhum, deixa um joinha aí para mostrar que você quer que a gente continue com o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque essas histórias não aparecem 2 vezes do mesmo jeito. E deixa nos comentários o comentário mais bizarro que vier na sua cabeça. Eu leio tudo. Valeu!